pessoal, aqui é o Matheus Natanael. Estamos aqui com a Stella Kiel. Ela é uma empreendedora focada nos negócios femininos e ela vai explicar aqui um pouco mais sobre como funciona a empresa dela, sobre como funciona o negócio. Você pode contar um pouco mais sobre como funciona o seu modelo de negócio? Posso sim, obrigada pela oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E eu fundei a Investidela porque existe uma discrepância muito grande em termos de conhecimento do como as mulheres e os homens lidam com o dinheiro, né? Então, você ensinar mais mulheres em como investir, em como cuidar bem do seu dinheiro, cria um fator de prosperidade para a sociedade. Por quê? As mulheres, elas têm a tendência de ser um fator multiplicador na sociedade. Então, quando você ensina uma mulher a cuidar bem do dinheiro dela e ela faz com que aquele dinheiro se multiplique e cresça, ela vai investir no seu próprio crescimento, no crescimento da família dela e no crescimento da comunidade ao redor, né? Então, você falar em educação financeira para as mulheres, você fala também em prosperidade para o entorno dela. Stella, fala um pouquinho para mim, quando você disse que nós mulheres somos educadas diferente quando se fala de finanças, como que isso se diferencia dentro do mercado de finanças para o homem? Como ele é ensinado diferente da gente? Claro que nós acreditamos que o melhor seria que nós prosperássemos como um todo, mas acredito que os homens têm uma visão diferente nessa parte da economia comparada a nós. Tudo começa muito cedo. A partir do momento que você nasce, dependendo do seu sexo, seja do sexo feminino ou do sexo masculino, você vai receber formas de educação que diferem entre um e outro. A gente começa vendo pelos brinquedos. Por exemplo, as meninas têm tendência a receber boneca, casinha, brincar de fazer comidinha. Os meninos recebem caminhãozinho, carro. Então você já percebe, só por esse pequeno exemplo, que a mulher ela é ensinada a sempre a doar e o homem ele é ensinado sempre a acumular para adquirir bens. O que acontece? Na vida adulta, mesmo quando a mulher vai para o mercado de trabalho, existe um fenômeno que tem acontecido com muita frequência, que são essas mulheres hoje assumirem uma dupla e às vezes até uma tripla jornada, porque ela vai para o mercado de trabalho, porque ela tem que ter uma renda, ela chega, ela tem que cuidar da manutenção daquela família, e o homem, ele continua naquela vida que ele sempre teve de ir para o mercado de trabalho e juntar o dinheiro dele. Ele não dividiu essa carga de trabalho, da casa com a mulher na mesma proporção que a mulher foi para o mercado, né? Então, hoje, o fenômeno que a gente vê acontecendo é o homem, ele se apoia nesse salário, nessa renda que a mulher tem. A mulher, ela acaba arcando com as contas também da casa e o homem, ele acaba acumulando cada vez mais patrimônio porque ele despende menos com a família. Então, quando existe, por exemplo, casos de divórcio e separação, esse homem ele acaba saindo desse relacionamento numa posição financeira muito melhor do que a mulher, e a mulher ela acaba assumindo também a guarda dos filhos. Então ela sai normalmente sem dinheiro, apesar das leis dizerem que é metade de cada um. Os homens conhecem os meandros da lei e das finanças para que esse 50% não seja 50%. E as mulheres acabam ficando numa situação financeira muito mais vulnerável e elas ficam muito mais próximas, quando não na faixa de pobreza. Então a gente tem que trabalhar para munir essas mulheres desse mesmo conhecimento para que elas não caiam nesse tipo de situação e porque a pobreza ela vai se perpetuar pelas gerações seguintes. Excelente. Mais uma dúvida, se nós somos geralmente as mais responsáveis pelas educações dos nossos filhos, e genitores, no caso também, por que nós perpetuamos esse tipo de cultura
finanças, por que nós não passamos o conhecimento que nós temos a esse respeito para os nossos filhos? Eu acho que são diversas coisas que contribuem para isso. O primeiro que eu vejo assim que é o que mais deve ter peso, que é fator histórico, porque historicamente, se você olhar a trajetória das mulheres com relação ao dinheiro, você não vê as mulheres em posições de liderança em que foram tomadas decisões do como o paradigma do dinheiro vai mudar. O que eu quero dizer com isso? Você tinha lá no passado, lá na antiguidade, o primeiro dinheiro que foi criado foi a troca. Você trocava arroz por milho, pão por sal, exato. Mas vocês sabem qual foi a primeira mercadoria a ser trocada entre tribos? A primeira mercadoria a ser trocada entre tribos foi mulheres. Por quê? Porque as mulheres geram filhos. Então, as mulheres eram as matrizes geradoras de população e de mão de obra para as sociedades antigas. Então, a mulher, ela sempre foi vista como parte do patrimônio e da mercadoria que os homens possuem. Então, quando você teve ali a criação do dinheiro em moeda de ouro, em moeda de prata, quem tomavam essas decisões eram os homens, porque a mulher ela continuava nessa posição de ser... Exato. Normalmente era o pai que dava a filha e ainda dava o dote, né? Exato. Dava o dinheiro, né? Mas era sempre uma troca comercial. Ela ia como parte do patrimônio que estava sendo empreendido ali naquela transação comercial. Então a mulher ela não tinha o dizer quero ou não quero. Você é minha filha, minha no sentido de posse realmente, e eu estou te vendendo, usando você nessa transação comercial. Então ela não tinha voz ativa, né? E mesmo, por exemplo, hoje a gente tem a globalização e a gente tem o movimento de digitalização do dinheiro. O dinheiro está deixando de ser papel para passar a ser um código em sistemas computacionais. Continuamos não vendo mulheres participando dessa digitalização e dessa migração. Essa corrida, né, pelo dinheiro digital, eu também não acho que é uma coisa que é muito inserida. Eu acho que, no geral, para a maioria das pessoas pobres, eu acho que não é uma coisa que nós temos acesso fácil, mas eu acho que, particularmente para as mulheres, é uma coisa não tem. fora de situação. Então, assim, só que o dinheiro, existe um equívoco muito grande. Todo mundo acha, pelo menos é a sensação que eu tive durante toda a minha vida, até que eu parei para estudar isso, é que todo mundo acha que lidar com o dinheiro, porque o dinheiro faz parte da sua vida, da sua, da minha, desde que você nasce, né? Você não põe uma fraldinha num bebê que não tenha passado dinheiro para aquela fraldinha chegar ali. Então, todo mundo acha que lidar com o dinheiro é um conhecimento dado, que todo mundo tem, mas não é assim. Se você não conhece o que tem por trás da multiplicação do dinheiro, o que tem por trás de uma boa gestão do seu patrimônio, você usa esse dinheiro como se ele fosse uma ferramenta só para você ter bens, só para você consumir no dia a dia. E o dinheiro, né, ele tem outras implicações muito mais sérias, e é por isso que a gente vê hoje, por exemplo, guerra. Guerra é uma coisa intrinsecamente ligada ao dinheiro. Por quê? É poder. É poder, é uma geração, na verdade, eu acho que é um grande fator de criação de tecnologia. Eu acho que milhares e milhares de reais e dólares e todo tipo de moeda que existe são injetadas na guerra, né? Então, assim, posso garantir que alguém está ganhando dinheiro com a guerra. Com Talvez certeza. não a gente, mas alguém está ganhando dinheiro com essa guerra. Sim, com certeza. E nesse panorama, você enxerga alguma mulher? Não. Nem para o bem, nem para o bem, nem para o mal, né? Hoje em dia você começa a ver em algumas posições governamentais, ministras, de vez em quando a gente tem alguma presidente, alguma coisa nesse sentido, mas assim, são coisas pontuais, não são coisas que a gente vê por um longo período de tempo que consiga promover uma mudança que seja mais duradoura. Então, essa aproximação que lentamente está acontecendo das mulheres com o dinheiro, que não seja só uma ferramenta de sobrevivência, né? Porque as mulheres, como elas têm essa estrutura educacional de o meu dinheiro não é meu, ele é dos outros, ele é uma ferramenta de sobrevivência.
Então, mudar essa mentalidade para você entender que o dinheiro ele te dá liberdade de escolha e ele te dá autonomia para você fazer outras coisas, é uma coisa que está começando agora. Uma situação que aconteceu comigo que eu achei, porque é uma coisa que acontece comigo também, né? Eu conversando com outras pessoas, de vez em quando eu falo, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Uma vez eu estava conversando com uma moça super jovem, ela devia ter uns 23 anos de idade, e eu fiquei super curiosa de conhecer a moça, porque ela, jovem desse jeito, ela já tinha fundado uma empresa que tinha faturado milhões, ela vendeu essa empresa, e eu fiquei chocada, assim, porque na minha concepção, até aquele momento, uma mulher ter um negócio era um negócio para você viver. Eu tenho que ter um negócio para pagar as minhas contas, para ajudar a minha família, e a hora que eu consigo isso, tá bom. E ela não, ela teve essa perspicácia de enxergar que o negócio ele pode ser para além disso. E ela foi além, porque ela vendeu essa empresa, era uma empresa de maquininha, tipo maquininha de cartão de crédito, só que ela trabalhava com refugiados aqui no Brasil. Era um tipo específico de maquininha para fazer transação financeira para refugiados que não têm CPF, né? Porque para você transacionar dinheiro no Brasil você tem que ter CPF. E a dela tinha uma regra diferente. Ela vendeu essa empresa por milhões, ela pegou esse dinheiro e investiu no negócio de outras mulheres. Eu falei, gente, isso é sensacional, né? Porque você quebrar esse conceito de que eu tenho que ter dinheiro suficiente só para viver e eu entrar nessa forma de raciocinar, nessa lógica, que é uma lógica do capitalismo, mas usar essa lógica do capitalismo para fomentar setores da economia que são fragilizados, é uma coisa que eu nunca tinha visto. E eu falei, isso é muito legal, então eu também quero falar de negócios grandes e como as mulheres podem usar a ideia delas também para gerar esse tipo de mudança. E conta um pouco da tua experiência. Você vem do mercado financeiro, né? E aí decidiu começar a fazer uma organização pequena que começa a crescer trabalhando com mulheres. Como é que é isso? Olha, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu não tinha nem entrado na faculdade. Então, tipo, o mercado financeiro meio que me roubou. Foi tipo, eu precisava trabalhar, tinha uma vaga, eu fui na vaga e quando eu fui ver, eu estava trabalhando com o mercado de ações. Foi lá em 98, né? Eu entrei na faculdade de economia em 99, fiquei alguns anos trabalhando no mercado financeiro e nessa época que eu trabalhei no mercado financeiro... Você trabalhava onde? No Itaú, foi o meu primeiro emprego, foi no Itaú. E eu não tinha palavras na época, porque eu era bem nova, né? E eu só fui entender isso muitos anos depois. Mas eu achava muito curioso que só homens ligavam para fazer investimento. Dificilmente uma mulher ligava e falava assim, eu quero investir. Não existia isso, né? A gente atendia os clientes e basicamente eram homens. E a gente via uma coisa assim muito forte de endividamento das mulheres, principalmente endividamento com cartão de crédito, né? E aí, alguns anos depois, eu mudei de carreira, eu fui ter uma clínica de terapias naturais e eu comecei a atender essas mulheres com aromaterapia. E aí eu percebi uma coisa interessante, porque o bairro que eu trabalhava, ele era um bairro de classe média alta, então não eram pessoas que tinham problema de dinheiro. Mas quando essas mulheres vinham conversar comigo, e você vai investigar o porquê que elas tinham problemas emocionais e psicológicos, o dinheiro, em 97% dos casos, estava relacionado com isso. E não era a falta dele, era a relação que aquela pessoa tinha com o dinheiro. Então, eram mulheres com salários de 15 mil reais endividadas. Eram mulheres que eram casadas com homens com patrimônio alto, mas que estavam pobres depois de um divórcio. Então, assim, eu comecei a perceber que existia um problema maior. E aí eu falei, poxa, está acontecendo alguma coisa aqui? E eu fui procurar,
e eu não encontrei informação. Não existe nenhum estudo que hoje tem um nome para isso, a gente chama de economia da família. Não existia nessa época nenhum estudo de economia da família, que é entender essa lógica que tem por trás do dinheiro quando você associa dinheiro e gênero. O esvaziamento do dinheiro quando se trata da família e filhos, né? Divórcio, ou no caso, o acúmulo de patrimônio pelo gênero feminino. Porque o que acontece? A mulher, ela tem aquela ilusão de que o casamento é o fator principal da vida dela. Eu vou casar porque eu amo meu marido, nós seremos felizes para sempre na nossa família perfeita. E o casamento para o homem é um pedacinho da vida dele. Se der certo, deu, se não deu também, que se dane. Mas a mulher, ela gira os seus esforços em torno deste evento. E ela tem a tendência de confiar que, como aquele casamento é para sempre, eu confio nesse ser humano integralmente. O que seria lógico, porque se você vai casar com uma pessoa, você tem que casar porque você confia nela. Mas, quando a coisa começa a desandar, brota, às vezes, um outro ser humano ali, que você não sabia que existia até aquele momento. E a mulher, como ela confiou a vida inteira, a gente viu, por exemplo, o caso da Ana Hickman, que faz pouquíssimo tempo, que ela entregou a administração de todas as empresas dela na mão do marido. O marido criou um puta de um rombo financeiro no nome dela e ela estava sem saber de nada. Então, assim, por que a mulher ela associa o afeto com o financeiro? E isso gera uma vulnerabilidade muito grande para a mulher. Concordo com você e eu acho que nós somos, na verdade, incitadas a entregar os nossos bens e as nossas conquistas financeiras para que é um ato de confiança, na verdade, que é que eles exigem da gente, né? E que, na verdade, eu acho que é uma coisa que os nossos pais, não por maldade, mas nos ensinaram a fazer isso. Tipo assim, você ama seu marido, eu amo, então vocês vão construir coisas juntos, vocês precisam ter coisas juntos. E aí é quando você entrega o seu bem, e eu acredito, não que eles não façam isso, mas engraçado que quando começa a chegar essa história de divórcio, coisas assim, os homens, a primeira coisa que eles fazem, eles colocam as coisas no nome de outras pessoas. Para quê? Para que esse bem não seja contabilizado quando você vai fazer uma divisão. Então, nós não somos de maneira nenhuma ensinadas a ter recurso para lidar com isso. E essa é uma maneira que nos vão para burlar os nossos direitos também, né? Então, eu fico muito chocada com tudo isso, um pouco desesperada também, porque, né? A mulher sempre teve essa sobrecarga, assim, esse peso que ela teve na vida toda. O que você chama de sobrecarga nesse caso? Tipo, ela levar esse passado todinho pra vida toda dela, tipo, ela tem que levar o passado dela nas costas. Assim, como se ela fosse um objeto, assim, nas épocas. Você diz se antigamente as mulheres tinham opção de não viver essa... Não. A resposta curta é não tinham, né? Então, hoje, qual que é a consequência disso? Quando você pega a Idade Média, na Idade Média, as pessoas elas viviam no que a gente chama de sistema comunal. Você tem uma terra, e aquela terra ela era cultivada pela comunidade. Então, você tinha hortas, você tinha bichos, e aquilo fazia parte ali daquela comunidade, era direito de todo mundo. Então, ali a relação dos homens e das mulheres era um pouco mais igualitária. Quando você começa a migrar da Idade Média, ali, do fim da Idade Medieval, para a Idade Moderna, quando você tem a Revolução Industrial, essas terras elas passam a valer dinheiro. Neste momento que a terra passou a valer dinheiro, os homens saíram desse trabalho da agricultura, eles começaram a migrar para cidades, e as mulheres que ficavam nessa terra, elas começaram a ficar sem recursos quando as indústrias vinham e tomavam essa terra delas. Foi nessa época que a gente começou a ter a caça às bruxas.
Então, existem estudos hoje de historiadoras que voltam esse olhar mais feminista para entender a história sobre uma perspectiva feminina, porque a caça às bruxas, segundo o que elas explicam, nada mais foi do que um movimento da religião e do Estado para oprimir as mulheres que se rebelavam contra essa tomada das terras. Então, as mulheres elas queriam continuar produzindo naquelas terras, mas veio o que é o capitalismo hoje, né? Então, o pré-capitalismo, que veio essa coisa da acumulação primitiva e começou a tomar a terra dessas mulheres. Mas, como elas estavam criando muita dificuldade, o Estado falou, vamos matar todas. O que nós queremos das mulheres? Nós queremos você quieta, obediente e produzindo filho para trabalhar nas nossas fábricas. Então, as mulheres elas foram desprovidas das terras, elas foram desprovidas das tomadas de decisão, e as mulheres que entendiam de ervas para se prevenir da gravidez ou também para gerar abortos, no caso delas não quererem ter filhos, essas mulheres que foram aí por 300, 400 anos perseguidas para não passar esse conhecimento adiante. E uma outra estratégia que foi usada foi a separação das mulheres, porque as mulheres elas têm facilidade de se juntar em comunidades, em grupos, as mulheres elas têm essa tendência de se agregar. Agora, quando você separa cada mulher pelo casamento, você fica na sua casa cuidando do seu marido e dos seus filhos, você idem. E se vocês conversam, essa mulher aí vai mal falada, não é? Então, assim, quando isso é uma companhia, né? então, assim, isso é uma ideia que veio de um pensador, que é o Maquiavel. Ele fala, né, você divide o poder do seu inimigo para você conquistar. Então, a gente divide as mulheres em pequenas unidades, não permite que elas conversem, e se elas conversarem, elas têm que conversar só desses assuntos domésticos, que é para elas não se organizarem politicamente. Então, isso que você perguntou veio de toda essa carga cultural. Então, quebrar esse padrão que já vem, sei lá, há 1000 anos, está sendo um trabalho que a gente vem fazendo aos poucos, e é onde eu tento contribuir. Isso sendo uma coisa mais antiga, né, que influencia até hoje também, sendo as coisas mais do passado, que trazem um senso de inconsciência para os tempos de hoje também. Mas hoje, nos tempos modernos e nos tempos mais contemporâneos, o que você acredita que mais influencia nisso? Hoje, olha, eu acho que é muito resquício cultural que vem desse período, porque imagina que você é um ser humano provido de toda a inteligência e de toda a capacidade para tomar decisões, mas por uma força de uma instituição maior, porque o Estado é uma instituição maior do que você, a religião ela é uma instituição maior que você, o patriarcado é uma instituição maior que você. Você teve uma conjunção de 3 instituições imensas que falaram, vamos restringir as mulheres a uma esfera micro, que é a casa. Então, isso não tem consequência só econômica e nem cultural, isso tem uma consequência na formação do seu cérebro. O cérebro ele começa a ficar com menos conexões neurais e você começa a enxergar a vida com menos perspectiva. Então, você fala hoje para uma mulher, onde você quer investir seu dinheiro? Ela vai entrar em pânico, porque ela nunca teve que lidar com aquilo, ela não sabe onde buscar a informação e a única coisa que ela sente naquele momento é medo. E quando você sente medo, o que você faz? Você corre para pedir ajuda para a pessoa que você acha que mais vai te ajudar, que é, nesse caso, quem você aprendeu a vida inteira que vai saber aquilo. Não necessariamente que os homens saibam, porque na grande maioria das vezes eles também não sabem. É só uma ideia que foi construída de que a pessoa do sexo masculino é a tomadora de decisão e a pessoa que tem o conhecimento. Eu estou um pouco assustada. Chegou de geração em geração. Faça a pergunta que você queria me perguntar. Eu não sei como formular direito essa pergunta. Pode? Só fala. Você acha que o feminismo tem a ver com isso? Com isso o quê? Com isso que você
falando essas coisas, educação financeira para as mulheres e tal, você acha que pode ajudar? O que acontece? O feminismo é um tópico que é interessante a gente discutir, porque quando o feminismo começou a ganhar força, que foi ali na época do sufrágio, que foi para a época de 1920, o feminismo ele é uma ciência, tá? É uma coisa que é estudada em universidades, você tem metodologia para estudar isso, não é uma coisa que, nossa, vozes da minha cabeça eu escrevi. Não, existe um método para se estudar o feminismo. Ali em 1920, as mulheres começaram a prestar atenção no que as feministas estavam dizendo. Só que você vem de uma sociedade que mulheres não pensavam, mulheres não questionavam, mulheres obedeciam. E, de repente, as mulheres começam a questionar. O que a gente tem que fazer? Vamos reprimir o feminismo. Não conseguiu. O que a gente vai fazer? Vamos difamar. Então, ali, junto com o sufrágio, você vê nascer um movimento de falar mal, de criar... a prévia da fake news. A prévia da fake news para o feminismo veio dessa época, né? Então, hoje, a gente vê duas frentes, tá? A gente continua vendo a frente do feminismo. Isso que eu estou trazendo aqui para vocês é estudo de cientistas feministas. Então, de historiadoras, de filósofas, de neurocientistas, de economistas. E a gente tem uma outra frente que continua nutrindo essas fake news, porque quanto menos mulher questionando os seus direitos, mais a sociedade se perpetua no como ela vem vindo, né? Então, sim, o feminismo ele é muito importante, só que o feminismo, como qualquer outra ciência, ele tem vários agrupamentos de estudo. Aí é uma questão de você se identificar com qual agrupamento você tem mais interesse para você, né, ir ali para aquela região. Então, hoje, tudo isso que eu falei para vocês, todos esses fatos históricos, todas essas questões educacionais e esse impacto que a mulher tem na sociedade, tudo isso eu trouxe através do feminismo. Por quê? Porque a história que você tem, que você aprende na escola, a matemática, a química, a ciência, tudo que você aprende na escola, quem escreveu? Historicamente, foram os homens. Então, a gente aprende a história, e os homens normalmente numa posição eurocentrada, né? Aquela lógica europeia. Então, quando você estuda isso sem questionar, você só continua replicando a mesma lógica que vem vindo do passado. Então, você trazer a perspectiva de mulheres feministas que estudam as ciências por uma outra lógica, uma outra relação de pensamento, vai também trazer alternativas de solução diferentes para a gente. Vocês acham que alguém que não tem uma visão feminista ia contar para as mulheres que a gente vê historicamente só sendo uma matriz geradora de mão de obra? Não, por quê? Porque você ter mulheres que não questionam, que obedecem e que só trazem filhos para o mundo gera manutenção de um sistema capitalista que explora a natureza, explora as pessoas e só gera acumulação de riqueza para quem já tem muito dinheiro, né? Então, sim, respondendo a sua pergunta, eu acho muito importante. Bom, inclusive, porque, por exemplo, o que os homens fazem, o homem tem um monte de namorada, tal, ele casa, a mulher começa a ter várias namoradas. Rodada, diferente. Então, é porque quando a mulher toma consciência do seu próprio físico e do seu próprio prazer também, eu acho que entra naquele pé que talvez ela não queira engravidar e não queira ter uma prole, um time de futebol, né, pra encher aquela casa, né? Eu acho que tem esse pé também, eu acho que entra na parte do feminismo, mas eu fico pensando aqui comigo, por que pra nós como grupo, né? Por que nós não conseguimos no momento atual, porque eu acho que nós temos acesso a muitas tecnologias, temos a muitos estudos, muitas coisas, por que nós,
como não conseguimos nos juntar como uma frente única, feminina, assim, sabe? Eu acho que é uma coisa que pega em mim muito. Por que nós não conseguimos nos organizar? Por que nós não conseguimos ter o mesmo pensamento? Por que a gente não consegue sempre na mesma direção? Porque a sensação que eu tenho é que a gente chega muito perto e quando você vê que não, tá todo mundo indo para uma direção errada, porque picuinha, coisas que às vezes não faz muito sentido, porque eu acho que nós temos muito mais raciocínio do que além disso, do que, eu não gosto de fulano por causa disso. Não, gente. Por que nós não conseguimos nos organizar como uma frente única? Vamos voltar para a questão de como as mulheres e os homens são educados de maneira diferente? Sim. Então, assim, junto com essa informação histórica que eu trouxe, os homens, eles foram para o âmbito externo para reger a economia e a política, então eles precisaram trabalhar em grupo, independente de um gostar do outro ou não, nós temos um interesse de acumulação. Então, tipo, eu não te tolero, mas dinheiro fala mais alto, né? Então, o homem, ele foi educado com essa lógica. A mulher, em contrapartida, ela foi educada com essa lógica da separação. Então, o que trazia, e está mudando isso, né, ainda bem, o que trazia valor para uma mulher antigamente? Era o nível do casamento que essa mulher conseguia arrumar para si. O marido dela era o objetivo de vida dela. Então, quanto maior o status desse homem, melhor posicionada na sociedade essa mulher estava. Mas ela tem que cuidar desse núcleo. Então, como? Exatamente. Por isso que uma mulher não casada era extremamente mal vista, porque ela não conseguiu preencher. É como assim, você nasceu para ser presidente do Google, mas você não conseguiu. Você não é bonita o suficiente para ser presidente do Google, entendeu? O Google, nesse caso, é um homem. As mulheres eram feitas assim para o propósito de se casar. Exato. Tá? Então, assim, pensa. Olha só que coisa bizarra. A lógica do homem é voltada para o homem, para a acumulação do dinheiro. A lógica da mulher é voltada para o homem, para ela nutrir esse homem para acumular dinheiro. Para facilitar a vida dele. Exato. Porque se ele não precisa se preocupar com os filhos, nem com a casa, nem com comida, nem com roupa, nem com nada, ele pode fazer o que ele bem entender no tempo livre dele, socializar e acumular mais recursos. Ai, eu tô com medo. Entendeu? Então, agora o que acontece? Você tem uma mudança de sociedade, você tem uma mudança de lógica. As mulheres estão saindo dessa esfera micro do lar e elas estão começando a atingir essa esfera externa, que sempre foi proibida para as mulheres, porque os homens não queriam a concorrência de postos de trabalho com as mulheres, né? Mesmo atualmente, não faz nem muito tempo, eu estava conversando um dia com um cara e ele falou para mim, hoje em dia está difícil arrumar emprego porque as mulheres estão concorrendo com a gente. Eu falo, amigo, não, é desculpa. Eu conto para você que você não está arrumando emprego porque você é incompetente mesmo? Ou eu deixo para depois? Eu deixo chegando na ignorância, mas tudo bem. Eu conto Então, assim, as mulheres elas estão começando agora a se organizar fora dessa lógica de cuidar da família. Então, você tem uma curva de aprendizagem. Então, as mulheres, faz parte da boa mulher, você ser uma boa esposa, né, uma boa mulher, assim, você não se envolver com política, porque política é suja. Não vamos falar de dinheiro, porque, poxa, ganância, né? Você não quer ser uma mulher gananciosa, né? Vamos montar uma empresa. Poxa, você vai virar uma capitalista. Entendeu? Assim, então, todos esses preconceitos, eles contribuem para esse cenário que você está dizendo. Então, vai demorar um tempo para as mulheres entenderem que a associação entre elas tem que ter um propósito maior do que só essa individualidade do eu gosto, eu não gosto. Então, vai acontecer, mas vai ser aos poucos. Então, quanto mais informação a gente disseminar, por exemplo, para as gerações mais jovens, mais fácil vai ser para elas conseguirem promover essa mudança.
né? É um passo de cada vez. Eu acho que da minha parte vai ser a última pergunta. Você não quer dar uma aula sobre isso só para um grupo feminino aqui? Lógico. Tentada. Tipo o quê? Nós temos que excluir a gente, não. Exatamente. Mas sexos, nós precisamos apresentar. Mas eu vou só fazer aqui a advogada do diabo. Eu acho importante os homens participarem, porque você tinha noção dessas informações? Não, e olha que eu também sou empresário e eu estudei psicologia financeira, mas nunca parei para pensar nesse lado. Por quê? Porque tudo que existe em volta do dinheiro É acumular patrimônio. é acumular patrimônio, exato. Então, assim, é importante, pode ser, lógico, um trabalho só para mulheres, mas é importante os homens também começarem a conhecer essa informação, até para a gente formar alianças melhores, né? Porque os homens podem abrir portas em locais que a gente ainda não tem acesso. E só podem fazer isso se tiverem informação do que tem por trás. Vamos lá? Fecha. Então, para a gente finalizar aqui com a última pergunta, observando essa sua forma de pensamento, de que forma você acha que deveria ser feito para alcançar e qual seria o objetivo alcançável para manter esse equilíbrio entre a igualdade que a gente precisa, né? De que forma você acha que isso deveria ser feito e como isso deveria... Eu acho que a ferramenta de maior potência que a gente tem hoje é a cultura. Quando você trabalha com a produção cultural, e uma produção cultural que leve as pessoas a mudarem a lógica que elas têm de subjugar um ao outro para uma lógica de cooperação, eu acho que essa é a ferramenta que, no longo prazo, pode trazer mais resultado. Porque se eu mudo a minha cultura, eu mudo todo o meu conjunto de crenças. E eu mudando o meu conjunto de crenças, eu mudo o como eu tomo decisões. Então, eu passo a tomar decisões que são diferentes das decisões que eu tomaria numa outra forma de pensar no passado. E eu vou criando mais inteligência social e fazendo com que isso, no conjunto, gere mais prosperidade para todos, né? Então, só para você ter uma ideia, os países que mais subjugam as mulheres são os países que mais têm tendência a ficar na pobreza. Ou seja, tem alguma coisa que está, né, faltando. E se você olha os países que estão com melhor desenvolvimento, são os países que mais têm igualdade entre os gêneros. Então, tem alguma lição que a gente pode tirar desses estudos e dessas comparações. Mas eu acredito que a cultura, né, você formar a cultura diferente, seja o que mais tem potência. A cultura, crenças e valores. Excelente. Perfeito. Muito obrigado, Estela, pela sua participação. Você foi incrível. Aqui a gente, estamos todo mundo... A Karen já está até... Ficou até abalada. Mas é isso aí, pessoal. É isso aí, né? Chocaram mentes e coração.